Os melhores momentos da saga Capítulo Negro de Yu Yu Hakusho. Hoje neste vídeo vamos trazer aqui os momentos mais marcantes e emocionantes da saga Capítulo Negro, a saga onde os heróis enfrentam Shinobu Sensui. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, a saga Capítulo Negro traz Sensui Shinobu como principal vilão da história. E nesse capítulo, ou melhor, nesta saga, temos um complexo e maravilhoso vilão, bem trabalhado, com ótimos objetivos. Então, nada melhor que lembrar o início assim que o personagem é introduzido na história, na Ilha dos Enforcados, onde acontece o torneio. Sensui Shinobu se encontra com Toguro. Então, a partir desse episódio, somos introduzidos apenas à aparência de Shinobu Sensui. Só a aparência, porque a personalidade, o personagem tem apenas 7. Mas o mais interessante nisso é que Yusuke Urameshi, logo no início dessa saga Capítulo Negro, é sequestrado por 3 seres humanos. Isso mesmo, o campeão do Torneio das Trevas, que venceu Toguro bravamente, consegue, ou melhor, é capturado por 3 seres humanos totalmente desconhecidos, que era o Kaito, o Kido e o Anagisawa. Você é Yusuke Urameshi? É isso aí. Pode me acompanhar por um instante? E a saga Capítulo Negro chega a ser bastante interessante porque introduz seres humanos com poderes sobrenaturais. Não é apenas a questão de lutas, de batalhas corpo a corpo, como ocorreu no Torneio das Trevas, onde tinha yokais bastante fortes, com bastante habilidades em luta marciais. Aqui, nesta saga, temos seres humanos sendo influenciados pelo mundo das trevas devido à abertura do túnel das trevas. Então a gente vê vários seres humanos espalhando territórios e com várias habilidades, onde deixa qualquer lutador como Yusuke Urameshi vulnerável a qualquer ataque ou artimanha do inimigo. E foi assim que ele foi pego pelo Kido, que consegue pisar em cima da sombra e paralisar o oponente. Pra falar a verdade, o Sr. Koema não sabe o verdadeiro motivo também. Ele só sabe que seres estranhos estão aparecendo repentinamente em vários pontos da cidade. De novo? Serão aqueles monstros? Não, não são monstros. São pessoas comuns que se infiltram no meio dos homens. Tá legal, tô sabendo. Então Yusuke Urameshi, sendo bem mais forte do que Kido, acaba sendo sequestrado. Então Botan, Kurama, Riei e Kuwabara vão até a mansão onde Yusuke é levado para tentar resgatar o protagonista da série. Aqui nesta saga é que começa a ficar interessante, pois eles vão a uma mansão onde está Kaito. Ele tem um território e consegue manipular a palavra proibida. Aquele que falar a palavra proibida tem o espírito ou a alma capturado por ele. Eu vou falar aquela palavra proibida. Está enganado, mas que calor aqui. Eu estou produzindo vegetais na zona tropical. Temperatura de 27 graus, 80% de umidade. Para quem não está acostumado, deve ser um tormento. Se estiver com sede, também pode abrir a geladeira, porque tem de tudo aí. Esses personagens, seres humanos, eles estavam sendo influenciados pelo túnel das trevas que estava sendo aberto pelo Sensui Shinobu e também pelo Itsuki. Então, o que ocorre? O Kaito tem esse território de
controlar a palavra proibida. Quem falar, no caso, perde a alma. Ou seja, mesmo sendo mais forte, o Riei, Kurama e Kuwabara sendo mais fortes fisicamente do que o Kaito, não conseguiriam vencer ele dentro daquele território se falassem a palavra proibida e nem podiam desferir ataque sobre ele. O Kaito também, além disso, tinha dois amigos, o Kido e o Yanagisawa. Kido conseguia pisar na sombra e paralisar o oponente, e o Yanagisawa conseguia fazer a cópia da personalidade e da aparência do oponente. Então Kuwabara e Botan acabam falando a palavra proibida, que era a palavra quente, mesmo sem querer. Ele apenas pronuncia quem te viu, quem te vê. Observe a cena. Nossa! Kuwabara, você quer um suquinho de laranja, quer? Ah, quem te viu e quem te vê, hein, garotinha? Você tá esperta, capricha. Ah, eu vou caprichar, pode deixar. Então assim, logo eles perderam o espírito, Riei, Botan e Kuwabara, e ficou a par de Kurama conseguir derrotar o Kaito, utilizando apenas a sabedoria e sua inteligência estratégica, como sempre. Rigorosa. Mesmo que as sílabas isoladas não formem uma palavra, basta serem pronunciadas que quebram a regra. Podem não ter nenhum significado, mas se forem pronunciadas, entram no jogo. Eu entendi. Como é bonito. O espírito é muito bonito. O espírito da menina tem a cor que eu mais aprecio. Não podemos fazer nada. Kurama, fazendo uma proposta mudando as regras do jogo com Kaito, acaba fazendo o Kaito se assustar e falar uma sílaba, onde no caso ele perde o espírito, e Kurama acaba resgatando Riei, Botan e Kuwabara e indo até o encontro de Usuku Urameshi, que estava refém de Kido. Não acredito! Chegando lá, ele descobre que a mestra Genkai foi a mentora por trás dessa trama, para poder testar os heróis para saber como eles estavam habilidosos. Mesmo depois do Torneio das Trevas enfrentar o time Toguro, tinha algumas questões de inteligência psicológica. Kurama conseguiu sair melhor, mas Yusuke, mesmo vencendo o Torneio das Trevas, mesmo tendo recebido a doutrina Leikoa do Ken, derrotando Toguro, ainda foi presa fácil de um simples humano, que tinha alguma influência de poder e um território. Em resumo, sendo muito mais forte do que o Kido, mesmo assim ele conseguiu ser pego pelo Kido. No caso, mostra que essa saga Capítulo Negro não é apenas questão de força física ou habilidades em lutas ou em poderes. Tem também a questão da inteligência e das estratégias, que ia ser muito utilizada nessa saga. O personagem Yanagisawa utiliza a técnica de copiar a aparência do oponente. Então eles acabam fazendo um jogo com Yusuke para ver quem o Yanagisawa tinha, no caso, copiado a aparência. Se foi a de Kurama, Riei, Botan e de Kuwabara. Depois de uma série de perguntas, Yusuke acaba percebendo que o Yanagisawa tinha tomado a aparência de Kazuma Kuwabara e acaba dando um soco no Kuwabara, que no caso era o Yanagisawa. E é a partir daí que a história no saga Capítulo Negro começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque é introduzido as categorias dos monstros e dos guerreiros. No Torneio das Trevas a gente só sabia que tinha adversários mais fortes um que o outro. O Toguro, por exemplo, e o time Toguro, o Gui, o Karazu e o Toguro Ani. Porém, a gente não tinha sido introduzido e classificado as categorias, como categoria S, categoria A, categoria B, categoria C, D e E. Não tinha sido isso introduzido ainda no anime, para a gente poder ter uma ideia qual eram as categorias dos oponentes e também dos protagonistas. Aqui nessa saga
a Mestra Genkai acaba informando sobre a abertura do túnel negro por Sensui, que a primeira mão era Sr. Sakio, que tinha esse objetivo ainda no torneio. Porém, o Sr. Koema aparece e ensina, ou melhor, explica tudo sobre a categoria dos monstros. Líder nessa história porque o espaço do buraco está aumentando cada vez mais e isso não é normal. Se está realmente aumentando, o importante é descobrirmos o local. Vamos pra lá acabar com os caras que estão fazendo isso agora. Espere, Yusuke! Vocês devem saber onde fica esse lugar. Levem a gente pra lá agora mesmo. Logo depois, o Sr. Koema acaba dizendo a que categoria o Toguro pertencia. No caso, Toguro era um yokai de categoria B. E também acaba explicando a energia, ou melhor, a qual categoria o Riei pertencia naquele momento. E o Riei não ficou nada feliz com a resposta. Responda agora. Eu quero saber em que ranking o mundo espiritual me classifica. Peraí, sem confusão, sem afobação, hein? Eu vou explicar. Muita calma nessa hora. Você está na categoria média B. Toguro pertencia à categoria superior B. Eu não ligo muito pra isso. Então o Riei aqui acaba momentaneamente, parcialmente se afastando do grupo. E eles têm que ir atrás do chefão, que no caso era Sensui Shinobu e mais 7 elementos que estavam junto com ele. Então Yusuke e sua turma se dividem em 2 grupos e vão atrás de seres humanos que estão sendo influenciados pelo mundo sobrenatural, ou seja, a influência do buraco negro. Eles encontram primeiramente o amador boxeador Murota, que tem capacidade de ler a mente. Então o Murota é que consegue localizar o personagem, ou melhor, o principal vilão da saga, o Sensui Shinobu. Sensui já de cara já demonstra em pensamento todo o seu plano, que era aniquilar toda a raça humana. O Sensui, em outra ocasião, defendeu o ser humano lutando contra monstros yokais como detetive sobrenatural do mundo espiritual. Mas depois de ter sido surpreendido pelos seres humanos, vendo o lado negro dos seres humanos fazendo um banquete com monstros por pura diversão, o Sensui mudou da água para o vinho e também se tornou um grande vilão que queria ter o objetivo de aniquilar toda a raça humana, abrindo o túnel negro de ligação do mundo das trevas para o mundo dos homens, matando todo ser humano. Ele queria fazer um ataque kamikaze, morrer junto com todos os seres humanos, fazer com que monstros yokai da classe S e da classe A invadissem o planeta, o mundo dos homens, e aniquilasse e exterminasse toda a raça humana. Todos vão morrer. Crianças, mulheres, velhos. Esse mundo vai se transformar num enorme. Vou tentar atingir todo mundo. Todos vão morrer. 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 E a partir desse momento começaria de vez e no auge a saga Capítulo Negro, onde seria apresentado todos os outros componentes dessa gangue de Sensui para poder abrir o túnel. Então essa aqui foi a primeira parte, a parte 1, que compõe o Rápido de Yusuke e a mansão onde Mestra Genkai é a mentora do Rápido para poder testar os nossos protagonistas. A segunda parte será totalmente e exclusivamente sobre a saga Capítulo Negro, desde o hospital, onde eles enfrentam o Dr. Caminha, e até o mundo das trevas, onde Yusuke enfrenta finalmente Sensui depois de ressuscitar como descendente do clã maligno. Então, se você gostou dessa primeira parte do vídeo, já deixa seu like, curte, comenta e compartilha, que já amanhã já sai outra parte, a parte 2 da saga Capítulo Negro, certo? Tudo sobre a saga Sensui, pois era dividida nessa primeira parte, que é a parte da mansão, do sequestro, e depois vem todas as outras partes com os componentes, ou melhor, os subordinados de Shinobu Sensui, e também as suas 7 personalidades que vai ser apresentada na Caverna Irima quando ele enfrenta Yusuke. E tem muito mais, tem sobre o golpe Mafukan
de Koema, também tem sobre a morte e ressurreição de Yusuke Urameshi, Koabra, Kurama e Riei enfrentando Sensui no mundo das trevas, a volta de Yusuke para enfrentar Sensui, o seu pai Raizen, sua primeira aparição, dentre outras, na segunda parte da saga Capítulo Negro, certo? Então, já ativa o sino de notificação, que amanhã já tem a segunda parte. Até o próximo vídeo, e não conheci o outro mundo por querer.